Agora a gente vai trabalhar com a função cont_c, né? A função cont_c vai trabalhar com contabilização de dados, só que ele vai ter um critério. É como se você juntasse cont_valores e cont_num mais a função c. Como que funcionaria isso na prática? Bom, você vai contabilizar algo, né? E você vai colocar uma regra para contar. Então imagine só, eu fiz um concurso público, né? Na verdade um processo de estagiário, por exemplo. E nesse processo de estagiário, né, teve 20 questões. Então só vai passar para a próxima fase quem obteve 50%. Né? Então sabemos que 50% de 20 questões vai dar 10, ok? Abaixo disso, automaticamente já estará eliminado do concurso. Tá ok? Como que funcionaria isso? Como contabilizaria quantas pessoas, né, conseguiu alcançar a média, né, para passar para a próxima fase? Bom, então vamos lá. Vou colocar igual cont, da mesma forma que valores é ponto cont_c, e eu vou colocar o intervalo. Vamos supor que eu tivesse 6 candidatos, né? Então tá aqui as notas, né? E eu sei que começa de A1, tá aqui, e vai até a posição C2, né? Ponto e vírgula. E agora que vem o X da questão. Você vai colocar o critério. E como que eu coloco o critério na função cont_c? Você tem que colocar aspas e o critério que você quer. Por exemplo, eu quero, né, que o cara tenha acertado pelo menos 10 questões. Então eu vou colocar o seguinte: maior igual a 10. Fecho. Então o que acontece? Eu vou selecionar esse intervalo, né? Vou até colocar aqui. Só que só vou trazer para mim quem tem quem acertou no mínimo 10 questões. Tá ok? Professor, e se eu não colocar, por exemplo, as aspas, vai funcionar? Não. Sabe por que não funciona? Porque o sinal de maior e igual seria um caractere especial. Então ele não consegue reconhecer. Eu tenho que colocar entre aspas, ok? Outra coisa, depois que eu coloco o intervalo, eu tenho que colocar ponto e vírgula. E aí eu separo o critério que eu quero. Então vamos supor que apresente numa questão de concurso público essa planilha, né? E ele coloca essa regra. Igual cont_c de A1 até C2 maior ou igual a 10. Né? O que ele vai fazer? Ele vai verificar de A1 até C2. Então ele vai verificar todo esse preenchimento. Quem tem nota maior que igual a 10? 12 e 10. Então ele poderia marcar o seguinte: alternativa A, né? Alternativa B, alternativa C, alternativa D. Ele poderia o seguinte: alternativa A vai mostrar número 12, alternativa B vai mostrar número 10, alternativa C vai mostrar o número 2 e a alternativa D vai apresentar um erro. Qual que seria o gabarito? Alternativa C. Professor, mas como assim alternativa C? Gente, eu não vou mostrar a quantidade de acerto, eu vou contabilizar quantas pessoas conseguiram tirar nota maior ou igual a 10. Então olha a pegadinha aí, né? Então, quantas pessoas? Somente duas. Por que somente duas? Bom, somente essa pessoa e essa pessoa tirou nota maior ou igual a 10. Olha outra pegadinha que poderia ocorrer. Se ele tira o sinal de igual, né? Se ele tira o sinal de igual, aí eu teria que ter uma outra alternativa, né? Que seria 1. Por quê? Porque maior que 10, né? 10 é igual a 10, então ele não encaixa nesse critério. Tem que ser maior. Maior que 10, somente 12. Então, temos que ficar atentos com isso também, ok? Então, aprendemos aí para que serve a função cont_c, ok? Bom, média C, gente. Média C vai ter a mesma ideia do cont_c, assim como soma C. Eu vou fazer uma soma, né? Só que eu vou colocar uma regra, né? Como que essa regra vai implementada? Você vai decidir também. Então imagine só, eu quero fazer a média, né, dos alunos
por exemplo, vamos pegar somente a linha A1, somente a linha 1. Né? Eu só quero criar a média dos alunos que tiraram nota acima de 5,5, por exemplo. Né? Acima de 5. Né? Como que ficaria esse cálculo? Igual, né? E aí eu vou colocar média, só que agora não tem ponto, é junto, igual média C de A1, que está nessa posição, e eu vou até nessa posição. Então eu vou até C1. E agora eu coloco o meu critério. Qual que é o critério que eu informei para vocês? Que a média, né, seja maior ou igual a 6. Feito isso, qual que é o resultado que vai me mostrar? Ele vai mostrar 6. Por que ele mostrou 6, professor? Não vai somar 2 mais 4 mais 6 e vai dividir por 3? Não, porque ele só pega o aluno que tirou nota maior que 6. Tá? Se eu, por exemplo, colocasse 4, né? A coisa já mudaria de figura. Por quê? Nota maior ou igual a 4, esse estaria eliminado, esse eu poderia somar, esse eu poderia fazer a média e esse poderia fazer a média. Então, 4 mais 6 dividido por 2, né? 4 mais 6, 10. 10 por 2, 5. A média seria 5. Olha a diferença, só porque eu mudei a nomenclatura aqui. Isso que seria média C. Então você vai criar, né, uma média, mas você vai colocar uma regra específica, ok? Pegando essa mesma ideologia, nós iremos pegar soma C, né? Igual soma C. Então eu vou somar os valores, né, que são acima de 10. Então eu só quero somar os valores que são acima de 10, né? Então eu vou pegar aqui da mesma forma, de A1 até C1, ponto e vírgula, eu vou colocar a regra que eu quero, maior igual a 10. E ele poderia perguntar no concurso, qual é o valor que vai me resultar essa função? Neste caso, resultaria o valor de 12. Por quê, professor? Porque, olha o erro do professor, me resultaria o valor de 22. Mas por quê, professor? Porque maior igual a 10. Esse valor é maior ou igual a 10? Ele não é maior, mas ele é igual. 12 é maior ou igual a 10? Ele é maior. Então eu somo esses valores e apresento o resultado. Agora, se eu tiro esse igual, a coisa muda de figura e já não é mais 22, é somente 12. Então, pequenos detalhes fazem toda a diferença. E lembrando, assim como no conte C, se eu tirar o parênteses, ou as aspas, ele não funciona porque ele não vai entender os caracteres especiais, ok? Bom, então matamos mais uma função, né? E agora a gente vai verificar uma função bem legal que eles estão cobrando bastante dos concursos atuais, que seria a função concatenar e a função agora. Professor, o que significa concatenar? Concatenar, que nem cuiabano fala, é adjodiar, gente. O que adjodiar faz? Ele junta. Então ele vai juntar valores, independente se for letras, números, caracteres especiais. Então se eu faço essa função igual concatenar, abro parênteses e coloco a célula A2, ponto e vírgula, a célula B1, aí pergunto no concurso, qual é o resultado disso? Bom, célula A2, coluna A, posição 2, então vai dar o valor de 1. B, posição 1, então vai dar o valor de 14. Então ele junta? Sim, ele pode juntar números e ele também pode juntar letras se você quiser. Ó. Igual, concatenar, vou pegar aqui B2, ponto e vírgula, B1, e vou colocar mais uma ainda, C1. Então eu vou colocar 3 valores junto. B2 vale A, B1 vale 4, C1 vale 6.
Então vai mostrar para mim o resultado A46. Eu juntei tanto letras quanto números e eu posso também variar, tá? Então se eu tivesse uma célula, por exemplo, chamada aqui João, e aqui na outra tivesse Kleber, certo? Se eu quisesse juntar, eu poderia juntar normalmente, ok? Bom, gente, agora a gente vai aprender o que seria, né, a função igual agora, tá? A função igual agora serve para quê, professor? Ele mostra para mim, gente, a data e a hora corrente. Como assim a data e a hora corrente? Ele vai apresentar na célula que horas são exatamente agora e que data nós estamos. Então ele mostra, por exemplo, agora são às 17 horas do dia 5 do mês de dezembro de 2015, por exemplo, né? Então ele vai mostrar para mim esse resultado, ok? Então a função igual agora mostra a data corrente. A função concatenar, ele vai juntar valores independente de que tipo de dados sejam inseridos nas células, ok? E para nós finalizarmos a parte de funções, chegamos à última função, né? Eu sei que a cabecinha de vocês está pegando fogo, né? Mas vocês precisam estar preparados para isso, tá ok? A função arred, tá? Para que serve a função arred? Para arredondamento, tá ok? Então, o que funciona? Eu coloquei um valor aqui e eu apliquei a função arred. Eu coloquei um valor aqui e apliquei a função arred. Para chegar nesse resultado, o que eu tive que inserir? Você teve que inserir a seguinte função. Igual arred, abro parênteses e eu coloco o valor. Vamos supor que aqui esteja na coluna A, coluna B, linha 1, né? Então, eu vou colocar A1, ponto e vírgula, e eu vou colocar quantas casas decimais que eu quero. Então imagine só, aqui tenho 4 dígitos, eu tenho 4 casas após a vírgula, só que eu quero ficar somente com 2. Então eu vou colocar aqui 2. Quando eu der um Enter, vai acontecer este resultado, tá ok? E ele faz o arredondamento, ele está mais próximo, por exemplo, 55, né? 55 ele vai aumentar, né? Uma casa decimal, tá ok? E aí eu vou pegar aqui a mesma coisa também. Eu fiz aqui igual a red, né? Selecionei B1, né? E coloquei, por exemplo, 2 casas decimais. Minto, não coloquei 2 casas decimais, coloquei somente uma aqui. Tá? Só coloquei uma, porque aqui eu eliminei essas duas e aqui eu eliminei esta aqui. Como é 2, né? Continuou no 32. Se eu tivesse, por exemplo, com 6, ele aumentaria para 2,33. Então, igual a red, eu tenho que colocar a célula que eu quero e a quantidade de casas decimais. E aí, pode acontecer o seguinte erro, gente, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, desculpa, aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, que eu tenho 6 casas decimais porque vai dar erro, tá ok? Então assim, eu vou arredondar, mas eu tenho que arredondar até o valor que eu consigo arredondar, ok? Então, finalizamos a parte de função, tá? Se teve dúvida, que eu sei que dependendo para pessoas que não gostam de matemática, né? Pode gerar, porque você vai ter que entender da parte do raciocínio lógico. Voltem aí 1, 2, 3 vezes, né? Assim como eu citei na parte de comandos, a parte da estrutura, porque ainda falta um trechinho para nós finalizarmos nossa aula, que são as partes de listas, né? E a parte de referência, ok? Então, surgiu dúvida? Volta 1, 2, 3 vezes, entendam e compreendam, tá? Para você partir para a parte de listas, tá ok? Então, vamos finalizar nossa aula com as listas. E o que são listas? Listas, gente, são algo que são definidos pelo próprio Excel, que permite gerar valores de forma automaticamente. Existem alguns valores que você não precisa nem digitar e você pode preencher com a alça de preenchimento. Professor, não sei o que é alça de preenchimento, né? Você tem a célula, gente, e quando você clica na célula, na parte inferior, na parte da direita,
Se você tiver selecionado algo que foi configurado pelo Excel, que é preenchimento automático, você não precisa ficar digitando. Simplesmente você clica, segura e arrasta. Então, quando você passar o cursor, quando você passa o mouse, por exemplo, aqui em segunda, e se você clicar e segurar e ir arrastando, ele vai preencher segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele faz isso tudo de forma automática. Outra coisa, isso tem uma coluna aqui do lado, certo? Vamos supor que não exista essa coluna para cá. E aqui eu tenho, por exemplo, segunda e terça. Se eu dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento, ele vai me preencher automaticamente, pegando por base a última lista automática. E quem são as listas que conseguem gerar valores de forma automática? São meses do ano, na qual você pode estar abreviado ou de forma extensa, né? Dias da semana, tá? Na qual você pode ter tanto digitado de forma extensa ou abreviado, e números ordinais, tá? Por que números ordinais? Porque números cardinais ele não aceita, tá? Outra coisa também que ele aceita são horas. Então imagine só, se eu dou um duplo clique no 12 horas aqui, vai aparecer 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Se eu dar um duplo clique aqui, ele vai fazer o preenchimento até a última célula, né, da minha planilha. Então, nestes 6 casos, né, meses, dias da semana, números ordinais. Professor, o que é ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. E horário, ele consegue fazer o preenchimento automático, desde que você dá um duplo clique ou que você faça, arraste a alça de preenchimento. Agora, letras e números, né, números cardinais, ele não faz o preenchimento, né? Já aconteceu em concursos públicos, inclusive no ano de 2017, que ele cobrou o seguinte: supondo que tem uma planilha que está em um valor de número 1, você clicou na alça de preenchimento, né? Quando você clica na alça de preenchimento, vai parecendo uma cruz preta, né? Você arrasta, ele perguntou qual é o valor que vai estar na célula tal. Até onde ele arrastar, vai aparecer o valor de 1. Se tivesse letra, apareceria o valor da letra. Por quê? Porque tanto os números cardinais quanto letras não são listas automáticas, são listas lógicas. Como assim lista lógica, professor? Para funcionar eu preciso de 2 valores para que o Excel compreenda o que você quer fazer. Então, traduzindo, se eu tivesse aqui, né, mais 2 células, por exemplo, nessa célula eu tivesse o número 1 e nessa célula eu tivesse o número 2, e se eu selecionasse, vou até selecionar aqui, né, esses 2 valores e arrastasse a alça de preenchimento, aí sim ele ficaria 3, 4, 5, 6, 7, tá? Já numa lista automática eu não preciso selecionar 2 valores. Eu dar um duplo clique ou arrastar, ele automaticamente já vai. Por quê? Porque ele já é pré-configurado no próprio Excel, tá ok? Então, quando eu trabalhar com números cardinais 1, 2, 3, 4 ou com alfabeto, você não consegue fazer a lista, né, automaticamente. Então, para números eu teria que ter 2 valores e para letras eu também teria que ter 2 valores, ok? Então, fica a dica aí que isso é muito importante, ok? Bom, valores, né, que vem a parte do travamento das células. Nós vimos muito na parte de funções, né, que uma célula é composta por valor de coluna, que são as letras, e são compostas por valor de linhas, né, que são números. Então imagine só, eu tenho aqui a célula A1, certo? Imagine que você esteja trabalhando com uma célula, com uma planilha de cálculo de desconto, né? E dentro da célula A1, né, ela seja o valor do desconto que você vai inserir em determinado produto. Quando você trabalha com a alça de preenchimento, né, você vai arrastando, ele faz o cálculo e vai seguindo sempre a posição ao lado, a posição ao lado, a posição ao lado. Então, essa posição aqui, ela vai ter que ser definida como absoluta. Como assim absoluta? Não pode mudar, não pode pular nem linha e não pode pular nem coluna. Como que eu faço para travar uma célula, né? Que a gente fala que ela vai preenchendo, mas ela não vai pulando o valor. Funciona da seguinte maneira: você tem que colocar esse caractere
né, o cifrão. Então, quando você vê uma célula que tem essa nomenclatura, por exemplo, ó, o que está acontecendo? Eu travei tanto o valor da coluna e eu travei tanto o valor da linha, tá ok? Então, isso que seria o quê? Uma célula travada, um valor absoluto. Valor relativo é este caso aqui, né? Ele vai mudando conforme a posição. Então, ele vai ser um valor que vai mudar seguindo a lógica de uma função que você esteja trabalhando ou de uma sequência, ok? Então... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Toda vez, né, que você vê o cifrão, significa que está travado. Outra coisa, eu posso ter valor misto? Claro que eu posso. Então, se eu tenho dessa forma aqui, eu sei que eu travei somente a linha, mas a coluna eu vou poder estar andando. Poderia estar o inverso também, né? Apaguei aqui, eu travei somente o valor da coluna, mas a linha poderia estar andando, ok? Então, finalizamos a parte do conteúdo, né? Foi uma aula realmente bastante extensa e conforme nós fazemos, né, nós realizamos o conteúdo na LAC, para massificar teu conhecimento, a gente vai responder questões, né? A primeira questão, né, foi do ano de 2017 para o cargo de analista, para o Conselho Regional de Odontologia. Ele pergunta o seguinte, né? Determine, né, o resultado da fórmula A3B5 exponenciação 2, considerando o Microsoft Excel 2007 e os seguintes valores, né? Olha aí, primeira coisa, ele está fazendo algo que é manual, né? Por que ele está fazendo algo que é manual? Porque ele, né, ele está verificando, né, ele não colocou o nome da função, então ele digitou manualmente. Então vamos entender o que ele está fazendo. Ele colocou A3 menos B5 exponenciação 2. Como é potência, sabemos que a gente vai resolver este primeiro, nós vamos fazer esse cálculo, para depois fazer este cálculo. Lembra do chapeuzinho? Chapeuzinho é potência. Então como que ficaria, né? Escrevendo, vou escrever do lado aqui, como ficaria essa função. A3 equivalente a 9 menos B5 equivalente a 3, né? E potência de 2, né? Então, 9 menos potência de 3, ou 3 ao quadrado, certo? Como que ficaria? 9, eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Não sei o que é potência, é o número que multiplica a quantidade pela potência. Então, ele vai multiplicar 2 vezes, certo? Então, fica 9 menos 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, o resultado, logicamente, que vai ser 0, ok? Então, uma questão simples, né? Mas lembrando, você tem que lembrar desse código aqui, né? Tem que lembrar que o acento circunflexo, ele faz a parte de exponenciação, ok? Vamos para mais uma questão, né? Dessa vez foi a questão que aconteceu no IF de Minas Gerais, né? A banca foi o FCM para o cargo de técnico. E eles perguntam a seguinte questão. A respeito das funções do Microsoft Excel, analise, né, as alternativas abaixo e marque verdadeiro marque V para verdadeiro ou F para falso. Então vamos analisar quais são as afirmativas que ele nos cobra, né? Bom, a função conte valores. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, o conceito da função. Conte vai contabilizar. E eu vou contabilizar o quê?
valores. Nesses valores podem ter 3 tipos de dados. Eu posso ter números, né? Eu posso ter letras ou caracteres especiais. Vamos analisar o que ele aborda. Conta o número de células em um intervalo que contém somente valores numéricos. Essa afirmativa ela está falsa, né? Por que essa afirmativa ela está falsa? Porque conte valores, ele pode contabilizar até 3 tipos de dados. Ele pode pegar números, letras e também pode pegar caracteres especiais. E aqui ele fala a palavra somente, então já podemos marcar como falso. Bom, a função conte-C, vamos analisar o conteúdo. Conte vem de contabilizar e C vem de ter uma condição. Então eu vou contabilizar seguindo algum critério. Conta o número de células de um intervalo que atende a um critério específico. Opa, tá certinho essa afirmação. Por quê? Conte C, né? Ele vai contabilizar seguindo uma condição. A função média C também vai fazer a mesma função, só que não vai contabilizar. Ele vai realizar a média, né? E como que se realiza a média? Você pega um intervalo de tempo, soma e divide pela quantidade de elementos. Então vamos verificar o que ele está falando. A função média C encontra a média aritmética de valores contidos em um intervalo de células que atende a um critério específico, correto? Então ele vai atender um critério. Nosso gabarito então é falso, verdadeiro, verdadeiro. Então a única que pode ser é a alternativa A, que seria o nosso gabarito, né? Bom, próxima questão. Essa questão é bem interessante porque vai cobrar praticamente todas as funções básicas se você entender o conceito sobre ela, né? Essa questão foi da Universidade Estadual do Ceará, né? A própria instituição realizou a prova no ano 2007 para o cargo de engenheiro. Então ele fala o seguinte: atente à seguinte planilha em Excel. Considerando a planilha Excel apresentada acima, relacione corretamente as fórmulas aos resultados obtidos, numerando a coluna 1 com a coluna 2. Bom, e aí ele fala o seguinte, as 4 funções, né? Antes de tentar encontrar o resultado, o que eu quero que vocês se atentem, né? Para que serve cada função? Mínimo, sempre vai encontrar o menor valor. Soma, vai somar os valores obtidos. E média, né, vai fazer a soma dos valores e dividir pela quantidade de elementos. Máximo, sempre vai encontrar o maior valor. Então vamos pegar a primeira função, mínimo, né? E aqui o que acontece? O que poderia complicar a sua cabeça, né? Que ele não está trabalhando com células. Como que eu não sei que ele está trabalhando com células, gente? Simples. Uma célula ela é composta pelo valor da coluna e pelo valor da linha. Então significa que aqui é uma célula. Agora, quando eu coloco somente dessa forma, eu estou trabalhando somente com o valor de coluna. Então significa que seria a coluna inteira. Eu poderia também colocar somente o valor da linha, né? Então eu não tenho letra, então não tenho coluna. Então eu selecionaria a linha inteira. Então vamos analisar a primeira função de forma mais detalhada. Igual mínimo, e eu vou selecionar que coluna? Eu inicio na coluna B, então significa que eu vou fazer isso aqui, ó. Vou selecionar toda a coluna B, do infinito ao além, né? Até a coluna C. Então, vou colocar até a coluna C. Então vai ficar selecionado todos esses valores. E ele está pedindo o mínimo, então o menor valor dessas duas colunas. E sabemos que o menor valor é o número 2, tá ok? Então, qual que seria o mínimo de B e C? 2. Então aqui, coluna 2 vai fazer referência ao mínimo. Então já encontramos. Agora a gente vai para a soma. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer soma de quem? De A até a A. Então significa que eu fiquei na mesma coluna. Então vamos analisar. Ele vai fazer a soma desses valores que estão contidos na coluna A. Então vamos lá. 4, né? E aí dica, sempre quando você trabalha com Excel, some os maiores valores. 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 1, 10. Então o valor de soma é 10. Então aqui é a coluna 2, certo? Vamos para a assertiva 3. Deixa eu apagar aqui. Ele está pegando a média
né? Sabemos que agora não ele está trabalhando com coluna, ele está trabalhando com a linha. Ele começou na linha 3 e foi até a linha 3. Bom, então vamos lá. Ele está na linha 3, né? E ele selecionou todos estes valores, certo? E aí como que funciona a média? Você soma os valores e divide pelos valores. Vamos começar sempre pelos valores maiores. 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. Só que aqui eu só fiz a soma. E a média é a soma dos valores dividido pela quantidade. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 valores. Então seria o quê? 18 dividido por 4, que daria o valor de 4,5. 4 vezes 4, 16. 4 vezes meio, 2. 2 mais 16 dá o 18 que acabamos de encontrar. Então, tá aqui, né? 1, 2, 3. E logicamente, né, sobrou o máximo, né? Que isso eu só tenho mais uma assertiva, mas eu vou mostrar para vocês como que seria este cálculo. E aqui ele está procurando não só linha, não só coluna. Ele está mexendo com dois valores. E aí vamos usar o raciocínio lógico. Eu estava em A e fui até B. Eu estava na linha 2 e fui até a linha 4. Então eu andei de A até B, então eu andei 2 posições. Eu estava de 2 até 4, então eu andei 2, 3, 4. Eu andei 3 posições, né? Então 2 vezes 3, 6. Então eu vou ter que procurar em 6 valores. Então vamos lá. A2, A, linha 2, né? B, linha 4. B, linha 4, desculpa. B, linha 4, tá aqui. Então, eu vou ter que procurar o menor valor, o máximo valor nesse quadrado aqui, nesse preenchimento aqui. E aí, só para confirmar, 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o maior valor? Qual que é o máximo? Sabemos que é 5 e está aqui o gabarito 5. Então, qual que seria a alternativa correta? A alternativa D, né? Por incrível que pareça, ficou 1, 2, 3 e 4, né? Então, nosso gabarito, alternativa D, ok? Vamos para mais uma questão, gente. Dessa vez, continuamos utilizando a banca da Universidade Estadual do Ceará, né? E vamos verificar que eles estão cobrando agora. Atente a seguinte planilha no Excel e ele vai fazer a seguinte afirmação. As colunas de A, então vou marcar aqui A, até E, apresentam as notas de provas de 2 alunos, né? Por meio dos valores apresentados nas células A1 e H2, H1 e H2, então este valor, né? Infere que a fórmula inserida nas respectivas células são. Olha aqui que pode ser uma pegadinha de concurso público. Em momento algum, gente, ele perguntou para a gente fazer a média dos alunos. Ele está perguntando o seguinte: qual função eu vou utilizar para que eu consiga obter esses 2 valores? E aí muita gente, sem a noção da pergunta, sem entender o enunciado, né, vai marcar, né, logicamente a alternativa A, por exemplo, porque falou-se nota, então a gente, logicamente, utilizando o raciocínio lógico, a gente pensa, imagina que ele está falando sobre média. E aí eu vou mostrar para vocês que está errado isso, né? Então vamos pegar o valor aqui, igual média de A1 até E1. Então eu selecionei daqui e vou até aqui. Como que eu sei que eu vou daqui até aqui? Porque eu tenho 2 pontos. 2 pontos é sequência. Se fosse somente ponto e vírgula, seria esse valor e este valor. Então vamos fazer o cálculo aqui, né? Selecionei, né? E aí a média ela se dá pela soma dos valores dividido pela quantidade de valores inseridos. Então eu tenho 5 mais 6, né? Mais 8, mais 0, mais 3. Então vamos lá, vamos pegar valores maiores. 8 mais 6, 14, né? 14 mais 5, 19. 19 mais 3, 22. 22 mais 0 é 22, certo? Então eu tenho o valor de 22, ok? E o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 valores. 5 valores. Logicamente eu já sei que não vai dar certo. Por que eu sei que não vai dar certo? Porque 5 vezes 4 dá 20.
e ainda sobrou 2 aqui, certo? E aí eu vou ter que colocar vírgula para tentar encontrar o outro valor, que eu vou ter que acrescentar o 0 aqui, e aí eu vou ter que colocar 5 vezes 4, 20. Então sabemos que o gabarito dá 4, não dá 4,4. Então aqui você já pode eliminar, porque a média de A1 até E1 vai dar 4,4, certo? Então, se você não tivesse feito o cálculo, automaticamente você iria errar por interpretação de texto, tá ok? Bom, então já eliminamos, né, a média. Agora a gente vai pegar o mínimo, né, de A1 até E1. E aqui eu nem vou fazer, gente, porque o mínimo de A1 até E1 não é, né, o 4. Então você também pode eliminar. Gente, existe num ponto caractere? Não, não existe, não existe, tá ok? Então, você também já pode eliminar também aí. Mínimo, né, A, pode eliminar também, tá ok? Continuum de A1 até E1. Então, vamos contabilizar, né, números de A1 até E1. Eu tenho um número, 2 números, 3 números e 4 números. Então, gabarito 4. Então, tá ok essa primeira parte. Vamos para o próximo. Eu tenho do número A2 até o E2, né? Então, eu começo do A2 e vou até o E2. E aí eu vou verificar se eu tenho 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. E ali o gabarito dá certinho. Então, nosso gabarito na prova é a alternativa E, certo? Então, olha como a interpretação de texto fez a diferença. Se você fosse utilizar o raciocínio lógico, né, sem confirmar, né, sem saber interpretar bem, automaticamente você ia marcar a alternativa A, porque imaginasse, como se trabalha com notas, que você queria fazer uma média. Mas ele está perguntando o seguinte: qual que é o valor da célula? Quando ele pergunta o valor da célula, você tem que fazer o cálculo, tá ok? Então, fiquem muito atentos aí, questão muito interessante da Universidade Estadual do Ceará, tá ok? Bom, vamos para a próxima questão. Essa questão também é muito interessante, gente, porque vai exigir todo o seu conhecimento, né, sobre a parte avançada do Excel, né? Essa questão aconteceu na Polícia Civil do Acre, né, do ano 2017, para o cargo de escrivão. Ele cobra o seguinte: o Microsoft Excel 2007 permite referenciar células de forma relativa e absoluta. Primeira coisa, vamos entender o conceito. Professor, o que seria uma célula que tenha referência relativa? Relativa, ele vai seguir uma comparação dos valores que está ao lado, né, ou acima ou superior, e ele vai utilizando uma lógica. Então ele faz uma comparação e atribui o valor, faz uma comparação e atribui o valor, certo? Quando você tem uma referência absoluta, ele não faz comparação ao lado, ele vai seguir o que está definido naquela célula. Mesmo que você preencha a alça de seleção e arraste, se tiver com referência absoluta, ele não faz comparação com os valores ao lado ou com os valores na parte superior. Ele segue o que está definido dentro da célula, tá ok? E sabemos também que existe a questão da referência mista, né? O que é referência mista? Porque quando a gente trabalha com referência absoluta, você tem que entender que uma célula é composta por coluna e composta por linha. Então, se eu quero travar os dois, tem que ficar dessa forma. Significa que eu travei a coluna e significa que eu travei a linha, ok? E aí, o que pede a questão? Caso a fórmula igual soma A1, né, B4 seja digitada na célula C1. Então ele digitou aqui, né, esta função, ok? E aí ele fala o seguinte: seja copiada e colada na célula D1. Então ele pegou, deu um Ctrl C e deu um Ctrl V aqui. Certo? Ele deu um Ctrl V aqui. E aí ele fala o seguinte: qual a alternativa que apresenta a fórmula correta na escrita da célula destino D1? E aí a gente vai ter que analisar a função, certo? Primeira questão que você tem que utilizar como parâmetro inicial. Eu tenho uma referência mista
absoluta ou relativa. Eu tenho uma referência mista, tá? Por que eu tenho uma referência mista? Porque a coluna ela está travada? Ela não está travada, porque o cifrão tem que estar à frente. Quem está travado nesse caso? Somente a linha. Pegando o intervalo que vai até B4, quem está travado? Bom, eu estou travando a coluna, mas a linha travou? Não, a linha não travou, ok? Então, o que eu preciso saber, tá, gente? Que se eu não travei a coluna, certo? E eu copiei ao lado, a coluna eu posso mudar. Então, ela vai aumentar, certo? A linha ela pode aumentar? Ela não pode aumentar, ok? Por que ela não pode aumentar? Porque ela está travada, certo? B4, a coluna ela pode mudar? Não. Mas por que ela não pode mudar? Porque ela está travada. Então, este valor tem que estar igual. Então, esses dois valores aqui, gente, ó, tem que estar igual. Tanto a linha 1 do primeiro intervalo, quanto, né, a coluna B do segundo intervalo, ok? E, por último, nós temos aqui, né, a linha 4. Ela pode mudar? Vai depender, né, aonde você copiou. E vamos entender analisando as alternativas. Então, vamos verificar o seguinte. A primeira alternativa fala o seguinte, igual soma B. Bom, aqui ele mudou, né, a posição da coluna. Vamos pegar a fórmula? Eu posso mudar a posição da coluna, sim ou não? Posso. Ah, professor, mas por que eu posso mudar a posição da coluna? Simples. Quando a gente faz referência, ele vai seguir uma lógica, né? Tá travada a coluna? Não. Por quê? Porque não tem cifrão. Então, eu posso aumentar? Pode. Ok? Então, esse, vou até colocar em vermelho aqui, está correto, né? Vamos para o próximo, na célula. 1 eu posso mudar? Não, eu não posso mudar 1. Mas por que eu não posso mudar 1, professor? Porque está travado. Então, continua. Ok, 2 pontos. O B eu posso mudar no intervalo? Eu não posso mudar no intervalo. Por quê? Porque ele está travado. E aí vem a questão. 4. E eu tenho 4 aqui. Professor, mas eu não poderia mudar? E aí é que vem o X, a sacada para você gabaritar essa prova. O que acontece? Quando eu copiei, certo? Eu copiei o valor que estava aqui, né? E esse valor estava na linha, e eu copiei para a mesma linha. Então, eu não arrastei os valores, certo? Eu fiquei na mesma linha. Então, se eu fiquei na mesma linha, certo? Eu não vou mudar o valor da linha. Ah, professor, mas a linha não está travada. Sim, mas eu continuei na mesma linha? Continuei. Então, eu não posso mudar o valor da linha. Agora, se eu copio na coluna, aí eu poderia mudar o valor da linha. Olha a pegadinha do concurso aí. Então, está aqui o nosso gabarito. E a gente poderia também fazer por eliminação para encontrar as outras alternativas. Não pode ser A. Por quê? O A ele está travado? Não está travado, então ele tem que mudar. Elimina-se a B e automaticamente elimina-se a D. Vamos continuar aqui, a C para eliminar ela. B1 tá certo, porque B não está, a coluna A não está travada, vai mudar para B1 tá travado, né? E aqui, ó, você pode eliminar por quê? Ele mudou a coluna, certo? E a coluna pode mudar? Não. Por que ela não pode mudar? Porque ela está travada. Então, mesmo que você tenha dificuldade, porque eu confesso para vocês que não é uma questão fácil, né? Você pode utilizar também a eliminação. Então, o que vai fazer diferença na sua prova? Faça isso, ó. Se tem um cifrão na frente do número, significa que a linha está travada. Então, a linha não pode mudar. Se eu tenho um cifrão na frente da letra, significa que a coluna está travada. Então, não pode mudar em hipótese alguma. E se eu copio na linha, né, mesmo que a linha não esteja bloqueada, não vai mudar. Se eu copio, por exemplo, na coluna, mesmo que a coluna não esteja bloqueada, ela não vai mudar, ok? Então, gabarito, alternativa A. E assim, gente, nós finalizamos mais uma aula, né,
aula de Excel, né? E eu peço que vocês avaliem as nossas aulas, né? Se teve alguma dificuldade, especialmente na questão de funções, voltem à aula 1, 2, 3 vezes. E sempre eu digo para vocês, para massificar o conhecimento, tem que resolver questão, beleza? Tenham uma ótima semana, gente. Bons estudos e até... Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.